Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar as nuances de Resurrection, lançado em 2022 e dirigido por Andrew Simmons. Lembrando que a análise contém spoilers e que essa é apenas a minha interpretação do que aconteceu. Como o filme é repleto de simbolismos e possui um final interpretativo e aberto, te convido a postar nos comentários a sua própria interpretação, deixando assim a discussão ainda mais rica. O segredo para entender Resurrection está nos diálogos. Em vários momentos, a protagonista Margaret, brilhantemente interpretada por Rebecca Hall, dá pistas através de suas falas, que traduzem suas crenças sobre o mundo real. Por exemplo, ela diz que a filha não deveria usar moletom porque essa peça transmite fraqueza. Sua crença em relação às roupas está diretamente ligada à cena final do filme, mas esse é apenas um dos vários exemplos e que eu vou retomar daqui a pouco. Margaret é uma mulher bem-sucedida na profissão e na missão de criar sua filha, Abigail, sozinha. Mas nem sempre foi assim. Para entender o filme, vamos revisitar todos os acontecimentos por ordem cronológica. Quando a protagonista tinha quase a mesma idade da filha, ela foi seduzida por um homem mais velho chamado David, aparentemente um narcisista patológico. Segundo ela, seus pais eram tão ingênuos e negligentes que simplesmente a deixaram ir morar com essa pessoa desconhecida. Ela diz que engravidou e sofreu diversos abusos e traumas por parte dele, e que, além de tudo, ele explorava seu quadro mentalmente instável e delirante. Margaret narra toda essa história à estagiária Gwen, exceto a parte do seu quadro mental, indicando que ela nunca esteve ciente do seu diagnóstico provável de esquizofrenia. O ápice do trauma foi quando David matou Ben, o filho recém-nascido deles. Esse fato corrobora ainda mais a teoria do diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista em David, que possivelmente tinha ciúmes de qualquer indivíduo do sexo masculino, até mesmo do seu próprio filho biológico. Ele então disse a Margaret que tinha devorado Ben e que o bebê estava dentro de sua barriga. Aqui fica claro que David explorava e manipulava Margaret, se aproveitando dos seus delírios e alucinações. As gentilezas às quais ele se refere são crenças provenientes de delírios que David colocava na sua cabeça. Como sabia do poder que exercia sobre a companheira, ele achou que seria possível continuar manipulando-a mesmo depois de ter matado seu filho. Mas esse foi o máximo que Margaret conseguiu aguentar. Depois desse episódio, ela fugiu do Canadá e recomeçou sua vida nos Estados Unidos. Depois de se mudar, ela passa a viver de maneira estável, tanto profissional quanto mentalmente. Enquanto ela consegue controlar a vida da filha Abby, Margaret também tem sua própria vida sob controle. Em uma conversa com seu amante Peter, ela diz que voltou a desenhar depois de anos. Posteriormente, ela revela a Gwen que adorava desenhar na época em que conheceu David. Logo, voltar a desenhar significa o retorno de seu quadro psiquiátrico, visto que muitas vezes os sintomas da esquizofrenia estão relacionados à arte. O que desencadeia a nova crise é justamente a proximidade do aniversário da filha. Abby está prestes a completar 18 anos, uma idade que simboliza a independência, ainda mais no contexto estadunidense, em que se é comum que os filhos saiam da casa dos pais a fim de assumirem mais responsabilidades da vida adulta. Além disso, Abby estava prestes a se mudar da cidade e ingressar na universidade. Margaret teme que, assim como ela própria naquela idade, a filha cometa o mesmo erro de se envolver em um relacionamento abusivo. Ao meu ver, esse foi o gatilho determinante para desencadear os sintomas da protagonista. Ela começa a ver David em todo lugar e começa a achar que está sendo perseguida. Apesar de David já ter existido no passado, o David do presente é apenas uma projeção da sua mente. Seu diagnóstico provavelmente é de esquizofrenia paranoide. Seus sintomas são psicóticos, ou seja, basicamente consistem em episódios de delírios e alucinações. Para quem não sabe a diferença entre esses dois conceitos, o delírio é uma perturbação baseada em falsas crenças. Ou seja, o delírio de Margaret é acreditar que estava sendo perseguida por David, um delírio claramente paranoico e persecutório. Já as alucinações são experiências sensoriais vívidas em que o indivíduo vê e ouve coisas, sendo incapaz de distinguir a alucinação da realidade. A primeira alucinação de Margaret ocorre logo no início do filme, quando sua filha Abby diz que encontrou um dente na carteira. Ela pega o dente assustada e o joga fora, já com um péssimo pressentimento. Na minha interpretação, esse diálogo foi distorcido por uma alucinação. Sua reação ao ouvir Abby falar sobre o dente sugere que ela desconfiava que se tratava do dente de David, uma teoria que se confirma assim que ela o vê pela primeira vez durante uma palestra, conectando-o ao seu delírio persecutório. Suas alucinações são muito bem costuradas em uma lógica delirante, como se cada situação se ligasse perfeitamente à anterior, fazendo com que a paranoia pareça o único caminho lógico.
Por exemplo, quando ela se encontra com David no restaurante pela primeira vez, ela coloca a chave do hotel sobre a mesa, possibilitando que ela descubra o número do quarto e o nome do hotel. O próprio teor revelador dessa alucinação é um incentivo para que ela se afunde ainda mais na paranoia. É nessa sequência do hotel, aliás, que fica mais do que claro que David não existia. A atendente do balcão insiste que não tem ninguém com aquele nome hospedado ali e a obriga a alugar um quarto para poder subir as escadas. Ela entra no suposto quarto de David, mas logo é expulsa pela funcionária, porque na realidade ela está invadindo o quarto de uma pessoa desconhecida. O filme é confuso porque desde o início narra a história em primeira pessoa, através da perspectiva da protagonista. Logo, tudo que é mostrado ao espectador é aquilo que ela está vendo. Em nenhum momento nos é mostrado o que as pessoas ao seu redor enxergam. Eventualmente, apavorada pelo comportamento da mãe, Abby acaba saindo de casa. Peter tenta ajudar a protagonista, que o rechaça, ameaçando sua vida e sua integridade física. A partir daquele momento, ela fica completamente sozinha, ou seja, as tentativas frustradas de assassinar David e os acontecimentos do final se desenrolam exclusivamente na sua cabeça em um episódio de delírio. No clímax do filme, ela faz o parto em David e depois o mata. Isso nada mais é do que a concretização dos seus desejos mais íntimos. Todavia, isso acontece tarde demais. Fora do delírio, ela está sozinha, sem emprego e sem as pessoas que ela ama. É por isso que o final apresenta uma realidade paralela e delirante que ela criou para si mesma. Como eu disse no início da análise, o segredo está nos diálogos. Basta lembrar o que ela disse para a filha sobre usar moletons. Nessa alucinação, Abby está usando uma roupa branca, o traje confiante que Margaret gostaria que ela usasse. O bebê Ben também está a salvo e todos parecem felizes. Mas só parecem, porque ainda existe uma expressão de desespero no rosto de Margaret, um indicativo de que em alguma parte de seu inconsciente, ela sabe que tudo aquilo não passa de uma mera fantasia. Essa é a minha interpretação geral de Resurrection, mas não posso deixar passar uma camada interessante de simbolismo que Jung chamou de arquétipo da mãe devoradora. Essa mãe que devora nada mais é do que aquela que anula as liberdades individuais do filho. Margaret achar que Ben foi devorado por David é uma alusão a ela mesma, que controlava e anulava Abby, de certa forma uma repetição bem intencionada dos comportamentos do ex-parceiro. Resurrection é um filme interessante e eu gostei especialmente da atuação de Rebecca Hall. Todavia, alguns pontos me incomodaram. Se você quiser saber quais são eles e qual é a minha nota para o filme, me siga no Instagram, @minutosdesanidade. E qual é a sua interpretação de Resurrection? Deixa aí nos comentários. Cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.